Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular comum Educação Financeira, Fiscal e Empreendedora. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e agora a gente vai ver qual é o tema da nossa aula. Aula de número 9, objeto de conhecimento, definição de créditos e taxa nominal de juros. Detalhamento, definição de créditos e taxa nominal de juros. Então vamos à nossa aula. Vamos iniciar vendo o conceito de taxa nominal de juros. Vejam aqui comigo na cartela. Qual o conceito de crédito? O crédito ele é uma fonte adicional de recursos que não são seus, mas são obtidos de terceiros, bancos, financeiras, cooperativas de crédito e outros, que possibilita a antecipação do consumo para aquisição de bens ou contratação de serviços. A gente conhece aqui algumas dessas modalidades de crédito e existem várias. Por exemplo, o limite do cheque especial, o cartão de crédito, que talvez seja a mais conhecida de todos, empréstimos, financiamentos imobiliários ou de veículos, compra a prazo em lojas comerciais, etc. Então, essas são algumas modalidades de crédito que a gente tem e que a gente precisa ter cuidado, porque sobre esses créditos tem muitas taxas de juros e dependendo dessa taxa, da variação da taxa Selic do ano, esses juros podem ser muito altos e vocês vão adquirir grandes dívidas se esse juro for mais alto do que a gente espera. Então, vamos ver agora o que é a taxa nominal de juros. A taxa de juro nominal é a taxa que obrigatoriamente deve ser indicada em todos os contratos de crédito ou nas aplicações e corresponde ao período de um ano, sendo que é uma remuneração monetária sujeita aos efeitos da inflação. Então, veja, durante o ano aí, de acordo com a inflação, essa taxa nominal ela vai variar, pode subir, pode descer, ela oscila bastante. E a taxa nominal leva esse nome por ser justamente o valor informado contratado em uma operação financeira. O que a gente tem mais sobre ela? Temos aqui um exemplo. Você decide investir em títulos do Tesouro Direto e o rendimento declarado para essa aplicação é de 5% ao ano. Esse valor ele representa a taxa de juros nominal, não é a taxa real ainda. Isso vale para quando você realiza um financiamento imobiliário e na contratação, a instituição bancária informa que a taxa de juros nominal é de 3% ao mês, por exemplo. Só que aqui ela está representando o retorno bruto alcançado pelo banco ao negociar o crédito. Então vejam aqui comigo as diferenças que a gente tem entre a taxa nominal e a taxa real de juros. Vocês têm esses dois tipos aí de taxas. A taxa real, ela representa o mesmo montante, mais descontado o índice de inflação. Lembram que a inflação, ela vai influenciar nessa taxa dependendo de qual porcentagem que ela está ao longo do ano. E o que mais que a gente tem aqui entre a diferença? Vamos ver aqui. Olha só, a taxa nominal representa o lucro bruto e a taxa real representa o lucro líquido, mas as duas são bastante importantes para o seu contrato e para os seus cálculos também. A taxa de juros nominal traz um dado que pode ser ilusório, visto que ela não considera a perda do poder de consumo que ocorre por conta da inflação. Se você deseja ter uma perspectiva mais precisa sobre as suas finanças, então vale a pena você se orientar pela taxa de juros real para poder fazer os comparativos. A gente trouxe aqui um exemplo para vocês de aplicação de um CDB. Vamos ver comigo aqui na cartela. Olha só, temos esse CDB do Banco C6 pré-fixado, 3 anos. E aqui a gente tem algumas informações. Vamos olhar aqui para os detalhes. O total investido foi de R$ 400. O rendimento foi de R$ 69,04. Só que esse rendimento aqui, ele é um rendimento
bruto, que seria a taxa nominal. Aí a gente tem aqui o IOF, que é um imposto sobre o rendimento. Esse imposto, ele só é cobrado nos primeiros 30 dias. Nesse caso aqui, desse investimento, já passou dos 30 dias, por isso que o IOF é zero, mas ainda é preciso pagar um imposto de renda sobre o rendimento, que ele já é descontado na hora aqui, ó, R$ 12,07. Então, o que a gente tem? Temos o total investido de R$ 400, R$ 69,04 de rendimento e descontados R$ 12,07 do imposto de renda. Então, o que acontece? Você vai ter o valor líquido aqui para resgate de R$ 456,97, que são os R$ 400 que você investiu, que você aplicou, mais o rendimento, menos um imposto aqui sobre esse rendimento. Então, vejam que esse é um exemplo que mesmo quando a gente paga imposto, ainda vale a pena, porque o lucro obtido ainda é alto. E como essa taxa nominal é calculada? Você dificilmente vai ter que calcular essa taxa nominal, porque ela é o valor informado nas operações financeiras, como eu falei, ali no contrato geralmente. E basicamente ela é representada pela soma da inflação com os juros reais. Na verdade, saber a porcentagem da taxa nominal é mais útil para você determinar a taxa real de um investimento ou empréstimo do que ao contrário. Então, conhecer a taxa de juros nominal é importante sim, mas você não vai se basear unicamente nela se você quiser ter dados mais confiáveis, dados mais reais para saber de fato quanto que você vai ter que pagar ou quanto você vai receber de lucro de um investimento, por exemplo. Vejam aqui nessa figura os juros anuais do cartão de crédito rotativo. A gente tem aqui que no Reino Unido é de 10%, nos Estados Unidos 15%, no México 24%, no Chile 26%, na Venezuela 29%, na Argentina 36%, no Peru 41% e na Colômbia 62%. Então, o que a gente já pode observar aqui? Que em países de primeiro mundo, como o Reino Unido, os Estados Unidos, essa taxa está ali entre 10% e 15%, aí já vem aumentando ali para a América Central, no caso do México, e para a América do Sul vem crescendo. Só que vejam, do Chile ainda é de 26% e o da Colômbia chega até 62%. E quando a gente vai olhar do Brasil, olha só, 379%. Então, essa é uma representação de uma situação econômica brasileira, que é discrepante do resto do mundo, quando ela compara a taxa de juros do cartão de crédito cobradas no ano de 2015. Então, vejam só a discrepância aqui dessa taxa. Vocês sabem o que significa 379%? Isso significa quase 5 vezes mais que o valor que você pagou. Então, quando você deixa de pagar uma fatura do cartão de crédito, esses juros é que corre lá. Ou seja, você vai pagar quase 5 vezes mais do que o valor que você está devendo. Então, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essas taxas e estar sempre atento. Na hora de você fazer uma compra, de fazer um financiamento, você sempre vai olhar para essas taxas, que às vezes são mais de uma, né? Além dos impostos. Então, muito cuidado aí na hora de contratar um crédito, que aparentemente parece ser uma palavra legal, né? Ah, eu tenho um crédito, não significa que você tem aquele dinheiro, muito pelo contrário. O banco, ele te dá esse crédito, mas ele cobra bastante juros depois. Então, tenhamos muito cuidado aí com esses tipos de crédito. E agora vamos ver aqui um exemplo tomando decisão diante de algumas emergências. Temos aqui uma situação. Vanessa teve uma emergência e precisa de R$10 mil para daqui a 2 dias. Ela pode usar o cheque especial para fazer um empréstimo pelo banco ou buscar outra alternativa. E aí, qual seria a solução? Vamos verificar. Olha só, pensando um pouco, a Vanessa lembrou que tem 10 mil na poupança guardados por ela mesma para alguma emergência. Então, ela guardou ali
para a sua reserva de emergência. E olha só, e agora ela precisa justamente dos R$10.000, então ela foi bem inteligente de ter feito essa reserva aí. Continuando, considere que esse dinheiro na poupança renda 0,5% ao mês para Vanessa, enquanto as taxas do cheque especial cobrados pelos principais bancos brasileiros estão apresentados no quadro a seguir. A gente vai já ver esse quadro. Ela precisa decidir se tira o dinheiro da poupança ou se pega dinheiro com o banco usando o cheque especial. Então, olha só, o Banco Central do Brasil, ele apresenta no seu portal uma gama de taxas de juros cobradas pelos principais bancos brasileiros, em diferentes modalidades de crédito, bem como para diferentes tipos de pessoas, que são as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Vamos ver agora essa tabela? A gente tem aqui, ó, essas taxas de juros do cheque especial. Esses dados aí são do Banco Central e temos as taxas de juros tanto ao mês quanto ao ano de 7 diferentes bancos em ordem crescente, ó. As taxas ao mês e as taxas ao ano, dependendo do valor aqui que a gente irá precisar. O que está na primeira posição é o Banco Pan. Ele tem uma taxa de 1,34% ao mês. E nessa lista aqui, o que tem a maior taxa é o Banco Banestes, com uma taxa de 5,53% ao mês, que é a taxa que a gente vai usar, porque a Vanessa ela precisa ali resolver esse problema em poucos meses. Então vejam que essas taxas variam dependendo do banco. Então muitas vezes muitas pessoas abrem uma conta em um banco só para fazer o empréstimo. Por quê? Por conta das taxas menores. E aí a gente tem essa informação lá no site do Banco Central, onde a gente pode consultar onde que a gente vai ter uma taxa menor caso precise do empréstimo no cheque especial, como esse exemplo. Qual a estratégia menos custosa para a Vanessa dentre as duas apresentadas do ponto de vista exclusivamente financeiro, independente de qual banco ela seja cliente? Então, qual é a estratégia menos custosa? Ela usar o dinheiro da poupança ou fazer um empréstimo utilizando o cheque especial? Então, vai ser menos custoso para a Vanessa utilizar o dinheiro da poupança. Por quê? Porque ela não teria que pagar os juros de empréstimo para nenhum banco. Geralmente, esses juros são bem altos. Agora, no item B, a gente vai ver quantos reais ela economizaria em juros considerando as duas opções, ou seja, comparando o que ela vai pagar de juros no cheque especial com o que ela vai deixar de ganhar na poupança para um empréstimo de 10 mil durante 3 meses. Então vejam só que o tempo que a gente tem aqui é de 3 meses. Como esse dinheiro está lá na poupança, ele rende, em 3 meses ela iria obter um lucro se ela deixasse lá. Só que como ela vai precisar usar, então ela vai deixar de ganhar o rendimento desses 10 mil que ela deixaria na poupança. Vamos calcular quanto que ela teria deixando esses 10 mil reais durante 3 meses na poupança a uma taxa mensal de 0,5%. Então a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. A gente multiplica o valor que ela tem, que é 10 mil, vezes 1 mais a taxa mensal, que é de 0,5%. 0,5% é o mesmo que 0,5 dividido por 100. E isso aqui é exatamente igual a 0,005. Por isso que a gente já colocou direto aqui 0,05. E 3 é o tempo que está em meses. Lembrando que se o tempo está em meses, a taxa também tem que estar ao mês. Ó. Vejam que a taxa é mensal, então está correto aqui o nosso cálculo. Somando aqui 1 mais 0,005 e elevando a terceira, a gente multiplica por 10 mil e obtém esse total de R$ 10.150,75. Olha só, R$ 150,75 é o dinheiro que renderia se ela deixasse lá na poupança. Então, se ela for usar o dinheiro que está na poupança, ela vai deixar de ganhar esses R$ 150,75. Agora, vamos ver
se ela pegasse o cheque especial com a maior taxa. Aí mesma coisa, ó, a taxa já está aqui ao mês e o tempo também está de 3 meses. Aí ela teria que pagar isso aqui, ó. Ela emprestaria 10 mil lá do Banco Banestes, mas olha quanto ela teria que devolver, R$ 11.752,44, ou seja, um valor bem alto, né? Ela teria que devolver R$ 1.752,44 só de juros. Então, o que é melhor? Ela perder aqueles R$ 150,75 que ela ganharia na poupança ou ter que pagar mais de R$ 1.000, R$ 1.752,44. É muito melhor ela usar o dinheiro da poupança, não é? Mas agora a gente vai ver aqui a taxa que é menor, que é a do Banco Pan, que é de 1,34% ao mês. Então, utilizando o mesmo cálculo, 10 mil que ela emprestaria do banco, vezes 1, mais a taxa mensal, que é 0,0134, elevado a 3, que é o tempo de 3 meses. Ela teria que pagar R$ 10.407,41, ou seja, R$ 407,41 ela pagaria de juros. Então, é muito melhor ela deixar de ganhar lá os R$ 150, que ela pode depois fazer uma outra reserva, do que pagar R$ 407,41 de juros. Então, vejam aí a importância, uma situação prática, simples da gente ter a reserva de emergência. Olha só, ela precisou dos 10 mil que estava guardado lá na poupança, que estavam rendendo, sim, rendendo um pouco, mas estavam rendendo e estava ali para alguma emergência e ela precisou. Se ela não tivesse essa emergência, além de pedir 10 mil emprestado do banco, ela devolveria esses juros, ou de R$ 407, que seria o menor, ou juros maiores, dependendo do banco que ela escolhesse. Já pensou se ela não tivesse acesso a essa informação de que o Banco Central disponibiliza lá as taxas de juros de todos os bancos? Se ela não tivesse essa informação, o banco dela provavelmente teria uma taxa muito maior de juros e ela pagaria mais ainda. Por isso é importante a gente sempre se manter informado. Como essa informação aqui, ó, endividamento das famílias, alto desemprego, queda no poder de compra, mudança do perfil do consumidor brasileiro depois da pandemia, atitudes políticas do Banco Central, tudo isso se somou à maior taxa de juros real do mundo para tornar o Brasil o cenário perfeito para crises no setor varejista. Então, o que aconteceu? Vejam aqui comigo. Em janeiro de 2021, a taxa básica de juro era de 2%. Essa taxa foi sendo aumentada bruscamente, de modo que em janeiro de 2023 a taxa já estava em 13,75%. E de que taxa que eu estou falando? Justamente da taxa Selic, que é a taxa que o governo paga a quem empresta dinheiro para ele. Ela impacta no custo do crédito, pois os bancos emprestam dinheiro a uma taxa sempre maior que a taxa da Selic. Lembra que eu já falei que a taxa Selic é a taxa base da economia? Ela é que vai influenciar nos juros dos seus empréstimos e também dos seus investimentos. Com isso, o crédito fica mais caro, ou seja, você vai pagar mais de juros se você precisar usar uma daquelas modalidades de crédito, mas se você é aluno aqui, você já aprendeu a investir, né? O que vai acontecer com o seu investimento? Com a taxa Selic mais alta, seu investimento também vai render mais. Então, é melhor você investir e deixar o seu dinheiro rendendo mais do que pedir crédito e ter que pagar mais de juros, né? E também evitar comprar em várias parcelas, porque isso vai tender a ficar mais caro e prestações mais altas podem significar não comprar, afetando assim o consumo das famílias. Vocês já devem ter visto que em financiamento imobiliário de veículos, você contrata ali uma taxa e essa taxa ela está dizendo lá que ela pode variar. E ela pode variar justamente quando? Quando
tem uma alta da Selic, porque está aumentando a inflação, a Selic vem para tentar baixar essa inflação, mas infelizmente ela aumenta, aumentando aí também a sua parcela. Então tem que ter muito cuidado quando você for comprar um imóvel ou um automóvel, porque você pode correr esse risco dos juros aumentarem, então tenha ciência de que você vai estar sujeito aí a essas variações da taxa Selic. A gente tem aqui um exemplo, vamos ver. Considere que um produto custava R$ 100 em janeiro de 2021. Se o preço desse produto aumentasse todo ano, segundo a Selic de janeiro de 2021, quanto ele custaria em janeiro de 2023? E se ele aumentasse no mesmo período, segundo a Selic de janeiro de 2023? Os preços em 2 anos seriam, respectivamente, de... Então, vejam aqui comigo que a gente tem aquela mesma fórmula que a gente usou no exemplo da Vanessa, a fórmula para calcular os juros. A gente pega o valor do capital e usa essa fórmula aqui, multiplica por 1 mais I, que é a taxa de juros elevado ao tempo. Lembrando que a taxa e o tempo deve estar sempre na mesma unidade. A taxa tem que ser dada em meses, então o tempo também em meses. Se a taxa for dada em ano, o tempo também tem que ser em ano. Então vamos calcular aqui, para a primeira taxa, lá no início de 2021, a taxa era de 2%. Então o que a gente vai fazer? Onde tem a taxa, a gente vai substituir por 2%. E 2% é o mesmo que 2 sobre 100, que é 0,02. E qual é o tempo? 2 meses. Então, o tempo aqui é 2. Então, a gente vai ter, vamos aqui, ó, matemática básica. Primeiro, somamos 1 mais 0,02, que dá 1,02, e elevamos ao quadrado e multiplicamos por 100. Aí, a gente vai ter esse valor aqui, ó, de 104,04, ou seja, o produto lá que custava R$ 100 no início de 2021, depois de 2 anos, ele vai custar quanto? R$ 104,04. Aumentou muito essa inflação? Não, né? R$ 4,04 não é um número, não é uma quantidade tão relevante, mas mesmo assim aumenta aí o poder de compra. Aumenta o poder de compra não, aumenta a taxa, né, e reduz o poder de compra do valor. Então, novamente, agora a gente vai usar a mesma fórmula, C vezes 1 mais I, que é a taxa elevado a tempo. E quanto é a segunda taxa lá, a taxa que estava em janeiro de 2023? Uma taxa de 13,75%. Então, a gente substitui aqui, né? 13,75% é o mesmo que 13,75%, que é 0,1375. Aí a gente soma com 1, eleva ao quadrado e multiplica por 100. E aí vai nos dar 129,39. O que significa que um produto que custava R$ 100, depois de 2 anos, está passando a custar R$ 129,39. Temos agora uma diferença de R$ 29,39, uma diferença bem maior do que quando a Selic estava em 2%. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção de quanto vai estar essas taxas, porque, como eu falei, vai influenciar aí nas coisas que vocês vão utilizar. Vejam aqui comigo, nesse gráfico, sobre inflação e poder de compra. Isso aqui é uma prévia da inflação do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, de janeiro de 2022 até janeiro de 2023. Então, vejam que em janeiro de 2022 estava 10,2%.
Então estava bem alto, né? Porque que a gente viu ali ainda agora no nosso cálculo que quando estava próximo de 13%, o valor aumentou bastante. E aqui continuou subindo, ó. Em fevereiro foi para 10,76, em março aumentou para 10,79, em abril já aumentou para 12,03 e atingiu o maior valor aqui em maio, que foi de 12,2% e começou a cair. Em junho, julho já caiu, em agosto já reduziu para 9,6%, para setembro 7,96%, para outubro 6,85% e assim foi descendo até chegar em janeiro de 2023, que estava 5,87%. Então veja, em janeiro de 2023 está bem menor do que em janeiro de 2022. E a gente não consegue ter controle sobre essas variações, mas é importante a gente estar informado. Por quê? Uma situação envolvendo a transformação do dinheiro no tempo se refere entre a relação da inflação e do poder aquisitivo, que a gente também chama de poder de compra. O aumento dos preços nos produtos e serviços interfere diretamente no poder de compra das famílias e na realização de projetos e sonhos das pessoas. Eu imagino aqui que vocês já devam ter percebido ou não, se não perceberam, prestem atenção. Quanto que você gasta ali no supermercado no mês de janeiro, por exemplo, comprando os mesmos itens? Veja quanto que custa você comprando lá no mês de julho, por exemplo. Praticamente os mesmos itens. Você vai ver que tem uma diferença. A gente não vê nos jornais aí as pessoas reclamando que os preços estão aumentando. É justamente por conta dessas taxas, por conta da inflação. E às vezes a tendência é baixar também. Mas onde que a gente deve ter atenção também? Nas modalidades de crédito. Como eu falei para vocês, muito cuidado com os bancos, porque os bancos estão oferecendo a todo momento esse tipo de crédito. Cheque especial, cartão de crédito, facilidades para você pedir empréstimo, para fazer financiamento, mas o que é que eles não contam? Eles não contam que vocês vão pagar muitos juros, vocês vão pagar juros muito altos, porque apesar da gente ter a taxa Selic como base, eles vão cobrar o quê? Eles vão cobrar mais do que a taxa Selic, ou seja, você vai pagar muito mais. Então, sempre fique muito atento, veja se vale a pena você pagar a taxa de juros, o que eu sempre digo, para mim nunca vale a pena pagar juros. Então, se não puder pagar juros, é melhor. E aquela lição que eu sempre falei também, se você não tem, não compre, a não ser que seja extremamente necessário. Outra questão também que vocês devem estar muito atentos, como eu falei, os bancos eles oferecem algumas taxas menores, aí as pessoas mudam de banco, mas às vezes tem algumas armadilhas, porque o banco te oferece uma taxa menor, só que aí ele te condiciona a adquirir um produto, a adquirir um título de capitalização, por exemplo, que não é investimento, que você só perde também, você ganha muito pouco e o banco ganha muito em cima do seu dinheiro. Então, você sabendo fazer seus próprios investimentos, você vai ganhar muito mais. Então, tenham cuidado também. Quando for financiar um veículo, quando for financiar um imóvel, além das taxas de juros, você precisa também de outros impostos, você precisa pagar vários outros impostos. Então, faça esse cálculo, veja quanto que você tem que pagar de imposto, de taxa, para ver se você vai conseguir de fato fazer aquele financiamento, ok? Então, assim a gente encerra a nossa aula sobre taxa de créditos.